Bom, acho que a gente pode começar. Então, bom dia a todos. A professora Fernanda estava em outra reunião, então ela me pediu para assumir aqui hoje a responsabilidade de não só fazer o debate, né, ser um pouco facilitadora da conversa a partir da apresentação que a Adriana vai nos fazer, mas também iniciar essa reunião. E eu quero iniciar essa reunião enquanto todos estão aqui reunidos, com um assunto emocionante para mim, que é falar, informar a todos, para quem não sabe ainda, que o professor Flávio faleceu essa noite. Então, está sendo organizado ainda como será o velório, e isso será informado pela faculdade em curto tempo. Para quem não tem acompanhado, o professor Flávio estava doente, houve uma linda homenagem a ele na faculdade recentemente, e eu fico feliz que isso tenha acontecido e ele possa ter podido comparecer. Então, para toda a família, para os amigos e nós todos da comunidade, nos sentimos hoje tristes de perder o professor Flávio e, ao mesmo tempo, agradecidos por tudo que ele fez. Bom, então, passo agora ao nosso tema e vou pedir, então, para a professora Adriana começar a sua projeção. Então, a professora Adriana tem sido chamada para discutir os protocolos a respeito do monkeypox na gravidez, isso fora, né, aqui da própria Unicamp. Ela vai poder contar essa história para a gente, e isso representa, né, o reconhecimento em nível nacional, nível do Ministério da Saúde e em outras instâncias, de como o departamento tem podido contribuir com tomadas de decisão e orientações a respeito de questões relacionadas à gravidez com muita eficiência. Então, nós temos feito isso de várias maneiras, e mais recentemente, infelizmente, estamos tendo esses novos episódios aí infecciosos, que têm exigido uma atitude muito rápida da instituição, em termos de orientação à população de uma maneira geral, em termos de protocolo de pesquisa, em termos de protocolo de assistência, e mesmo as mudanças no ensino. Então, a gente entendeu que essa reunião ela era necessária para estarmos todos, como a gente diz, na mesma página, a respeito de monkeypox e gestação. Então, professora Adriana, a tela é sua, já que não é o palco é seu, então ficamos aí aqui para ouvir a sua apresentação e fazer a conversa, o debate depois. Eu peço que quem tenha perguntas, por favor, coloque no chat, quem está aqui online conosco, nesse espaço da tela, que possa ser transmitido através do chat. Adriana, por favor. Obrigada, Eliana. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre a varíola do macaco, por uma questão de não estigmatizar o animal. A gente tem se referido a ela como monkeypox, né? Então, como a Eliana falou anteriormente, eu faço parte do grupo que escreveu a nota técnica de recomendações do monkeypox no ciclo gravídico puerperal. Esse grupo é composto por professores de diversas universidades do país, e ele foi acionado a primeira vez na pandemia do Covid e reacionado agora nessa nova empreitada aí que a gente vai caminhar e falar um pouco sobre isso. Então, no decorrer dessa apresentação, eu vou sempre estar me referindo ao conteúdo preparado nessa nota técnica. Então, a gente começa falando, né, que o monkeypox é uma doença zoonótica causada por vírus. Em 21 de maio de 1922, a OMS, então, declarou um surto global emergente da infecção pelo vírus monkeypox, porque percebeu já uma transmissão comunitária documentada entre pessoas que tiveram contatos com sintomáticos em países não endêmicos.
Para a gente conhecer um pouco da onde vem esse vírus, né, ele é da família Poxviridae, do gênero Orthopoxvirus, e nesse gênero Orthopox existem outras espécies já conhecidas, né, o principal conhecido é a varíola, e o monkeypox faz parte, né, dessa espécie. Ele é um vírus de formato ovoide, com um tamanho que é considerado razoavelmente grande, 220 a 450 nanomicras. É um vírus DNA de dupla hélice. A vantagem dele ser um vírus DNA é que ele tem menor poder de mutação comparado ao COVID, que é um vírus RNA e tinha uma capacidade de mutação muito grande, né? A gente precisa sempre fazer um paralelo em relação à varíola, porque é a espécie mais conhecida dessa família. O último caso de varíola no Brasil foi notificada no Rio de Janeiro em 1971. A varíola foi considerada erradicada no Brasil em 1973. O último ano de vacinação no nosso país foi nesse ano, de 1973. O último caso de varíola no mundo foi na Somália, em 1977. Qual que é a grande vantagem da gente ter esse conhecimento anterior? É que, aparentemente, essa vacina da varíola daria uma proteção de 85% para a proteção contra a monkeypox. Mas a gente precisa lembrar que todas as pessoas, a partir da década de 80, não são vacinadas. Então, o número ainda é muito grande de pessoas não vacinadas no mundo e país, né? Curiosidade sobre esse vírus. O poxvírus apresenta uma extraordinária resistência à secagem, alta tolerância à temperatura e pH comparados aos outros vírus envelopados. E aí isso faz com que ele permaneça estável em longa duração no ambiente. Então, materiais infectados, né, por pacientes, ou crostas, ou fomites, podem permanecer com a presença desse vírus por meses. Apesar disso, que é uma curiosidade, o poxvírus é bastante sensível aos desinfetantes comuns, né? Então, ele não foi considerado pelo CDC como um agente biológico de preocupação, porque se a gente fizer a desinfecção com álcool, água e outros desinfectantes, a gente consegue eliminar esse vírus do local. Então, falando especificamente do comportamento, né, da característica biológica desse vírus, o poxvírus, ele entra na célula do hospedeiro por macropinocitose endocitada e por fusão, e ele faz o seu ciclo de vida dentro do citoplasma. Quando ele faz essa replicação, ele se replica em duas partículas virais, um vírus maduro intracelular e um vírus envelopado extracelular. Vou falar um pouco aqui de como caminhou essa questão do monkeypox ao longo desse tempo, né? Então, o monkeypox foi descoberto a primeira vez em macacos de laboratórios em 1958. Em 1970, foi reportado o primeiro caso de monkeypox em humanos, numa criança de 9 meses, na República do Congo. O primeiro caso reportado fora da África data de 2003, então vejam que não é a primeira vez que a gente está tendo relatos de caso fora da região endêmica. Em maio desse ano, apareceu o primeiro caso na Europa desse surto atual. Em junho de 22, apareceu o primeiro caso no Brasil, que foi em São Paulo. Esses casos foram relacionados a viajantes, a princípio, e em 23/7/22 foi notificado o primeiro caso em gestante, e essa gestante nos Estados Unidos. E em 24/7 foi constituído esse grupo de trabalho aqui no Brasil para escrever essa nota técnica. Em 2/8/2022 apareceram os dois primeiros casos de gestantes no Brasil. E a gente teve o primeiro óbito, né, desse novo surto fora da África em 29/7. Então, esse vírus tem uma epidemiologia e divide as cepas em duas regiões diferentes. A gente teria uma da África Ocidental, que tem uma mortalidade geral um pouco mais baixa, a letalidade chegando até 3%, e a cepa da Bacia do Congo, que a gente chama de clados, tá? Da Bacia do Congo, que é mais virulenta e tem uma letalidade chegando até 10%. O que tem se recomendado hoje? Que a gente não se refira a essas cepas
pela região África e Bacia do Congo. Então, a recomendação atual é que a gente chame o clado 1, que corresponde ao clado da Bacia do Congo, que é a mais virulenta, chame o da África Ocidental de clado 2, dividido em 2A e 2B, e o clado 3, que vai acometer a maioria dos genomas dos surtos humanos que são reportados de 2017, 18 e 22. Isso para a gente tirar também o estigma da região africana, tá? Assim como a gente está tentando tirar o estigma da palavra varíola do macaco especificamente, é também uma recomendação internacional que a gente se reporte as cepas como clados regionais, que a gente vai saber aqui cada região que corresponde. Então, eu queria mostrar para vocês, esse aqui é o mapa do número de casos de monkeypox do CDC de ontem, que eu puxei. Então, nós já temos no mundo 45.535 casos confirmados, já temos 98 países acometidos, sendo que 91 desses países nunca haviam reportado monkeypox anteriormente. Então, de fato, é um surto que está crescendo muito rapidamente. Ainda falando em relação a isso, né, a varíola do macaco teve um aumento de 74% nas 2 últimas semanas, né, e a OMS reporta que 42 países já relatam um crescimento semanal muito elevado. O Brasil é o país com um desses maiores aumentos, que foi um aumento para 190%, né? O Brasil hoje ocupa o 3º lugar no número de casos, só está atrás dos Estados Unidos e da Espanha, e na nova avaliação, né, dessa atualização desse site, que é o Monkeypox Meter, a gente tem, no dia 23/8, 3.984 casos no Brasil. Mas esse é o boletim diário que o Ministério da Saúde disponibiliza, e esse é o que eu puxei de ontem. A gente tem 4.144 casos confirmados, com 4.653 casos suspeitos. O pior foco da doença é o estado de São Paulo, então a gente está fazendo algumas mobilizações, já, né, temos notícia de mobilizações no estado para ver como a gente vai conter esse crescimento. Nós temos 2 gestantes no Brasil notificadas, e as 2 gestantes são do estado de São Paulo, uma Campinas e a outra Guarulhos, tá? E teve um óbito no Brasil, que foi um homem em Minas Gerais, né, que era um paciente de risco, portador de retrovirose também. Então, como que se dá a transmissão desse vírus? Então, a transmissão, ela pode ser de animais para humanos, né? Então, como eu disse, a gente precisa tirar o estigma do macaco, porque o principal reservatório desse vírus são os esquilos e os ratos, tá? O macaco é também um deles. Então, essa transmissão animal-humano, ela se dá por via de mordidas ou arranhões de animais infectados, contato com fluidos ou corporais ou sangue, comer animais infectados inadequadamente cozidos e o contato de pele com mucosas. Então, só para a gente também não se espantar muito, mas agora em agosto foi evidenciada a contaminação humano-cachorro, o que deixa a gente bastante preocupado, porque pet é um animal que está ali muito próximo dos humanos, e essa disseminação começa, né, a mudar o seu foco. A outra maneira de transmissão é de humano a humano. Então, a transmissão de humano a humano, ela vai se dar por contato íntimo, por gotículas respiratórias, né, quando fala, tosse, e por isso uma recomendação aí das organizações internacionais de um distanciamento de 1 metro a 1,80 m para considerar seguro, contato direto com as lesões cutâneas e contato recente com objetos e superfícies, como eu mostrei, é um vírus que tem alta resistência em materiais. Então, um resumo dessa transmissão. O monkeypox, ele entra no seu hospedeiro pela orofaringe, nasofaringe e vias intradérmicas. O vírus se replica no local da inoculação e depois se espalha por linfonodos regionais. Após a viremia inicial, o vírus progride para outros órgãos do nosso organismo. O período de incubação vai de 6 a 13 dias, variando em até 21 dias.
E os principais grupos de risco são os imunosdeprimidos, as crianças abaixo de 8 anos e as gestantes. Então, como que é o quadro clínico dessa doença, né? O período de incubação eu já falei, os sintomas vão acontecer aí entre 2 e 5 semanas. A gente começa, então, nos primeiros 5 dias, com um quadro de febre, astenia, cefaleia, mialgia, linfadenomegalia. 1 a 2 dias após isso, pode aparecer um rush maculopapular, principalmente em genitais, orofaringe, face, extremidades, mãos e pés. E essa progressão vai acontecendo e vão aparecendo máculas, pápulas, vesículas, pústulas, crostas, até um ciclo de aproximadamente 21 dias. Só um detalhe mais próximo, né, das lesões, e o que a gente chama atenção aqui, o quadro clássico de monkeypox tinha uma distribuição mais em tronco, face e membros e extremidades, né? Essa é a monkeypox clássica da África. E o surto atual tem algumas características um pouco diferentes. Primeiro, o período prodrômico pode ou não existir, os sinais e sintomas podem ser de leves até ausentes, a gente já tem relato de 11% dos pacientes que não apresentam lesão cutânea, 30% podem não apresentar aquele rush sistêmico inicial. A característica das erupções nesse surto atual são mais localizadas em genital e perianal, diferente da monkeypox clássica. Se manifesta na grande maioria das vezes, com proctite, uretrite e retenção urinária. As lesões são bem circunscritas, profundas e com frequência desenvolvem umbilicação, podem ou não ser dolorosas, tem um prurido no final do quadro. E o que chamou a atenção em relação ao monkeypox clássico é que as lesões se apresentam em estágios diferentes de evolução. Então, num mesmo indivíduo, eu vou poder ter rush, mácula, pápula, vesícula e crosta, o que não acontecia na monkeypox clássica, em que as lesões estavam todas no mesmo estágio. Então, como que foi definido no surto atual a definição de caso? Então, quem é caso suspeito? É aquele indivíduo com qualquer idade, a partir de março de 22, que apresente febre de início súbito, acima de 38,5, adenomegalia, erupção cutânea do tipo pápulo-vesicular, de progressão uniforme, e que apresente mais algum outro sintoma, como cefaleia, astenia e mialgia. O caso provável é o indivíduo que tem os critérios de casos suspeitos e teria 2 condições, ou teve uma exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou contato físico direto, ou com materiais contaminados de alguma pessoa que seja suspeita ou confirmada nos últimos 21 dias, ou histórico de viagens para países endêmicos, ou com casos confirmados nos últimos 21 dias. O que a gente considera caso confirmado? Então, é o indivíduo que atendeu toda a definição e testou positivo com PCR para monkeypox. Caso descartado é aquele caso que não atende os critérios de confirmação, nem laboratoriais, nem clínicos, porque existem os casos em que a gente vai ter teste laboratorial negativo, mas ainda considera o caso como suspeito. E lembrar sempre que a gente tem uma infinidade de doenças para diagnóstico diferencial, todas as doenças exantemáticas, infecciosas que a gente já conhece e não pode esquecer disso na hora do diagnóstico. O quadro clínico, então, da monkeypox do surto atual, só um exemplo aqui, 2 semanas após uma relação sexual desprotegida, o indivíduo começou com um rush em região inguinal, 2 dias depois febre e angina faríngea, daí pústulas e vesículas em região genital, e 5 dias depois ele já tinha acometimento em face, em membros, tal. Quais são os critérios que a gente considerou gravidade, né, para esses casos? Bom, a gente tem a classificação de gravidade pelo número de lesões, então vai se classificar em leve, moderada, grave e crítico, a depender da quantidade de lesões na pele. Além disso, como critério de gravidade, os sintomas sistêmicos, como febre persistente, linfadenomegalia cervical, vômitos persistentes, desidratação, dor retroocular, chegando a sepse, confusão, insuficiência respiratória. Então, a gente precisa ficar alerta, nesse caso, para os sinais de gravidade.
E como se faz esse diagnóstico? Então, o diagnóstico a gente vai fazer por PCR, né, das lesões, que vão ser armazenadas em tubo seco, de preferência. As lesões ulceradas devem ser realizado raspado, em vesículas a gente orienta passar suave. A questão da punção tem que tomar muito cuidado, puncionar a vesícula tem o risco de contaminação dos profissionais que estão ali manipulando, então ainda está em discussão. Lesões tardias, né, realizar raspado e coleta de fragmento. Os contatos de alto risco, que não apresentem lesões, mas tenham sintomas sistêmicos, a gente orienta suave de orofaringe. E está recomendada a coleta de 10 ml de sangue sem anticoagulante até o 5º dia de sintomas, para poder realizar os testes de diagnóstico diferencial. E uma das recomendações também que está colocada é realizar teste rápido para HIV, quem tiver o teste no momento desse diagnóstico, tá? Quem tiver à mão o teste para poder ser realizado. Então, o que a gente orienta de precauções? Essas precauções saíram na nota técnica, né, da Anvisa, durante essa assistência aos pacientes com suspeita ou confirmação de monkeypox. A gente vai implementar as precauções padrões, juntamente com as precauções de contato e gotículas. Lembrar sempre da higienização das mãos, né, porque, como eu falei, o vírus é pouco resistente à desinfecção. Uso correto de EPIs, então, para fazer coleta ou atendimento desse paciente com lesões, a gente precisa da paramentação completa, como a gente utilizou já no COVID, então, óculos de proteção ou protetor facial, avental, máscara cirúrgica, luvas de procedimento, isolar o paciente preferencialmente em quarto privativo se ele for ser internado. Então, as precauções padrões, juntamente com as precauções baseadas na forma de transmissão, devem ser implementadas e, além disso, medidas de prevenção, de controle administrativo e de engenharia. Então, assim, a gente precisa organizar os serviços novamente para receber esses pacientes. E como andam as coisas dentro do CAISM, né, em relação a isso? Então, a gente acessando a intranet, na página da CPCIRAS, a gente vai encontrar uma pasta já com os arquivos de monkeypox. Nessa pasta, a gente tem o plano operativo do CAISM, tem a notificação interna nossa que precisa ser preenchida, e está também essa nota técnica para gestantes que eu participei, né, dessa elaboração. Então, na notificação interna, a gente vai abrir essa tela, é um forms em que a gente vai preencher. A notificação para vigilância é feita quando a gente vai fazer a coleta do material, a gente precisa se reportar ao nosso laboratório do CAISM, pegar o frasco e uma folha que a gente vai preencher com os dados do paciente, e é o próprio laboratório que vai fazer a implementação no GAL, que é o sistema de notificação, né, oficial aí para a contagem do caso, mas a gente também precisa dessa notificação interna, então, só relembrando que são 2 momentos dessa notificação. Então, de fato, na prática, quem que vai ser submetido a esse exame diagnóstico de monkeypox? Então, todos os pacientes com suspeita de infecção que apresentem sinais ou sintomas, mesmo sem lesão na pele. A anamnese, né, com aspectos epidemiológicos. Recentemente, a gente atendeu uma paciente no pré-natal que contava que o marido estava com muitas lesões, então, epidemiologicamente, a gente não pode esquecer, né, de considerar que talvez fosse um caso suspeito. Pacientes com suspeita de infecções, sinais e sintomas de doença objetiva, e esse é o link de notificação oficial do Ministério, mas, no nosso caso, quem faz essa notificação é o próprio laboratório. Então, só para lembrar, não existe nenhuma recomendação e nem provas laboratoriais para triagem populacional em massa, não, a gente só vai testar pacientes que sejam suspeitos, né, ou com lesões ou com epidemiologia. O RT-PCR ainda é o padrão ouro para esse diagnóstico, e o sequenciamento, nesse momento, não é obrigatório, a gente tem feito mais a nível de pesquisa e para poder rastrear qual era o clado que estava entrando aqui no nosso país.
Quais são as principais complicações da monkeypox? Então, a gente tem as infecções bacterianas secundárias, as infecções nos tecidos moles, como celulite, abscesso, necrose, a proctite, a pneumonia, infecção de córnea, perda de apetite, vômito, diarreia, abscessos. Fora do país, eles têm visto muito caso de infecção ocular, então os oftalmologistas também estão sendo treinados para fazer esse diagnóstico, tá? Linfadenopatia cervical, com abscesso, sepse, choque séptico, encefalite, podendo até levar a óbito. Especificamente em relação à gestação, a gente tem pouca informação na literatura, então o que eu apresento aqui para vocês é uma coorte de 4 gestantes, né, do Congo, que foi uma publicação em 2017, mas reportava infecção entre 2007 e 2011. 2 tinham sido acometidas no primeiro trimestre e classificadas como quadro moderado e grave, e as 2 evoluíram para aborto. Uma foi infectada com 18 semanas, foi um quadro moderado a grave, evoluiu para um óbito fetal e foi confirmada a transmissão vertical por confirmação virológica, histológica e sorológica, além do fato do bebê macroscopicamente ter lesão maculopapilífera difusa, hidropsia e hepatomegalia. E o quarto caso, que foi uma gestante com 14 semanas, que tinha um quadro leve, que o quadro se resolveu e ela foi ter um parto a termo saudável. Mas é muito provável, né, os desfechos dessa transmissão vertical aí são muito preocupantes para a nossa população. Um outro caso reportado foi um caso do Zaire, em 1983, em que a paciente tinha uma suspeita, né, de infecção com 24 semanas, ela evoluiu para um parto com 30 semanas, o nenê apresentava ao nascimento um rush compatível com a varíola do macaco, e ele evoluiu para óbito 6 semanas depois, sem relação com monkeypox, morreu de desnutrição, infelizmente. O que a gente tem também é um caso reportado esse ano pelos Estados Unidos, que foi uma gestante que teve um quadro leve, sem repercussão, e teve um parto a termo também, aparentemente sem repercussão fetal nenhuma. Isso foi reportado em julho agora de 2022. Então, só para mostrar para vocês, esse é a tabela, né, dessa coorte que eu apresentei, mostrando que, de fato, o mundo tem pouca notificação sobre monkeypox na gestação, então, novamente, a gente vai ter que construir aí um conhecimento ao longo desse trajeto. Fazendo um paralelo com a varíola, né, a gente tinha a publicação, né, da varíola já de 2006, mostrando como a gente tem uma porcentagem alta de caso fatality relacionada ao período gestacional, e, mais uma vez, a gente vê que o terceiro trimestre é um período bastante importante, onde você tinha caso fatality chegando a 40,3%, quase que o dobro de caso fatality comparado ao primeiro trimestre, tá? E como que ficou, então, acordada a conduta em gestante? Então, a gente tem várias opções aqui. Então, exposição assintomática, a gente deve testar com a RT-PCR de orofaringe e considerar teste sanguíneo, urina e fluidos vaginais. Paciente que testou positivo para monkeypox e é assintomática, dependendo da condição dela, o isolamento é domiciliar, né? Ela está assintomática por 21 dias, mas a recomendação é a gente fazer telemonitoramento. Então, aproveitando a experiência que a gente teve com o Covid, isso é possível e a gente precisa, nesses casos, voltar ao telemonitoramento dessas pacientes. Existem as pacientes que são sintomáticas e que testam como monkeypox negativo, então são aquelas pacientes que têm lesões, que pode ser diagnóstico diferencial de outras doenças, mas que a gente orienta nesse momento, isolamento domiciliar de 21 dias, ou até cura completa da lesão. E retestar essa paciente se os sintomas forem persistentes, então a gente precisaria fazer um segundo teste. E tem o caso da paciente que é monkeypox positiva e sintomática, então a gente considerou que seria adequado a hospitalização das gestantes a partir de quadros moderados, não só graves e críticos,
porque a gente tem pouco ainda conhecimento estabelecido sobre a evolução. E como fica a avaliação de vitalidade, uma vez que a gente viu que o desfecho, né, para a parte fetal é bastante ruim. A nossa orientação é que no primeiro trimestre se faça um ultrassom para avaliar essa viabilidade, né, se não tem um aborto associado. No segundo trimestre, em quadros moderados, graves e críticos, um ultrassom detalhado, mas cabe aqui uma ressalta que no nosso serviço dá para fazer nos quadros leves também, então a gente segue essa orientação por causa da dificuldade do ultrassom em outros locais. No terceiro trimestre, a gente orienta associado a dopplerfluxometria, PBF, e nesses quadros mais graves, em que a paciente estiver internada, fazer controle com cardiotocografia, aí com medo de evolução para sofrimento fetal, né, como em outras infecções. Após a resolução da infecção, mesmo pacientes de baixo risco deveriam ser submetidas à ultrassonografia a cada 4 semanas, para ver se vai ter alguma repercussão a nível de placenta e que vai interferir aí no crescimento desse feto ou na produção de líquido amniótico. O que ficou claro é que a aminocentese não está indicada para a gente fazer a avaliação de se tem infecção fetal ou não. A gente baseou essas orientações também nessa publicação da Calil, de junho de 22, que era a publicação mais consistente que tinha em relação à conduta obstétrica. Em relação ao parto, não tem indicação de antecipar o parto por causa da infecção. Os casos graves, a gente vai considerar o parto de acordo com a idade gestacional, assim como a gente faz em outras doenças. Se a gente precisar resolver um prematuro, lembrar do ciclo de corticoide, se vai ser possível realizar, sulfato de magnésio para neuroproteção, sempre os cuidados com a prematuridade, é claro. A via de parto deve ser individualizada, mas com indicação obstétrica. A única condição é que se a paciente tiver lesão genital ativa, aí sim está indicado o parto via cesárea, né, para não ter contaminação no momento do parto, assim como a gente já tem, por exemplo, no caso das lesões de herpes genital, né. Garantir a presença de um acompanhante saudável, mas que esteja mediante ao uso de EPI. Deve-se manter o clampeamento tardio do cordão umbilical. Em sala de parto, quais são as orientações? A gente desaconselha, nesse momento, o contato pele a pele, somente após cicatrização completa. Então, por exemplo, se a paciente teve um monkeypox e vai dar à luz 4, 5 semanas após, se ela não tiver nenhuma lesão em pele e a doença tivesse resolvido, aí tudo bem, mas na fase, em caso suspeito ou confirmado, não está aconselhado pele a pele. Quando o bebê nasce, a gente precisa fazer um exame macroscópico desse RN, se possível colher suave de orofaringe, se ele tiver lesão, suave de lesão também. Está orientado a higienização do RN logo após o parto, que assim como a gente faz para as pacientes que têm retrovirose. O RN deve ser isolado dos pais, caso ele seja negativo e os pais sejam positivos. E se esse isolamento não for possível, então o que a gente deixou de recomendação? Esse RN, para ter contato com os pais, precisa estar vestido ou envolto em lençol ou cobertor, e essa troca de roupa tem que ser a cada contato. A mãe deve usar luva, avental, cobrir toda a área acometida abaixo do pescoço, e a mãe deve usar máscara cirúrgica bem ajustada. Em relação ao aleitamento, né, e ao puerpério, o RN pode ficar alojado juntamente com os pais se ele confirmar positivo, então aí a família pode ficar toda reunida. A OMS se posiciona neste momento contra a amamentação até a cicatrização completa das lesões, mas a orientação não é inibir lactação, e sim dar suporte para essa mãe conseguir fazer ordenha do leite para a posterior relactação. Ela vai fazer ordenha do leite, esse leite, a princípio, seria desprezado, ainda estamos em discussão se vai poder passar por algum processo, né, de pasteurização para poder ser oferecido depois. Em países pobres, o benefício da amamentação às vezes supera os riscos de morte desses recém-nascidos por desnutrição. Então, assim como na África discute-se a amamentação de pacientes com retrovirose, nesse momento, no cenário internacional, também foi apontado isso. Em relação ao tratamento do monkeypox,
Ela é uma doença autolimitada, geralmente apresenta cura espontânea. Na maioria das vezes, a gente precisa só de tratamento sintomático para febre e dor, mas os pacientes que têm dor, às vezes necessitam de analgesia bastante potente, às vezes precisam usar até opioides. Em caso de lesões mais importantes e que tenham aspecto de infecção secundária, está indicado antibiótico para tratamento. E nos acometimentos oculares, o cloranfenicol, que é a escolha para tratamento ocular. Em alguns casos, pode haver necessidade de tratamento medicamentoso mais específico, sobretudo para os imunossuprimidos. Quais são os cuidados que a gente deve ter com as lesões? Isso aqui é a recomendação desse manual que a OPAS também publicou agora em junho de 2022. Então, se você suspeita, você isola. E esse isolamento deve ser de contato e de gotículas, até o diagnóstico específico. Confirmação, tempo de isolamento, então, é o desaparecimento completo, né, e revitalização da pele e o rastreamento dos contatos. Manter as lesões sempre limpas e hidratadas, evitar de coçar, cobrir as lesões na necessidade de contato com outra pessoa, não usar antibiótico profilático, não tem indicação de profilaxia. No caso das lesões genitais e anais, cuidado com a higiene, manter bem limpo e lavar, né, o local. E o preservativo está indicado, mas a gente precisa entender que ele não previne a transmissão se você tiver contato com uma pele com lesão. Em relação ao tratamento especificamente, então, os grupos considerados de risco para as formas graves do monkeypox, como eu já havia falado, são os que são o foco para tratamento reconhecido, aí, que são as crianças com menos de 8 anos, os imunossuprimidos e as gestantes, né? Então, as doenças extensas, complicadas e os locais atípicos também devem ser tratados, como eu já havia falado, boca, olhos e genitais. O tratamento antiviral. Não há uma terapia antiviral específica para monkeypox, os medicamentos antivirais foram desenvolvidos para pessoas com varíola humana e vem sendo considerado principalmente o Tecnoviramate, que é o Tepox, o Cidoclovir e o Brincidoclovir. Em relação ao Tepox, é um medicamento antiviral específico para o gênero ortopox vírus, foi desenvolvido nos Estados Unidos. Ele é um potente inibidor da proteína do envelope viral, só existe em estudos em animais, mas não causaram malformações, então o FDA, já em julho de 2018, aprovava o tratamento em adultos e crianças maiores de 13 quilos. Aqui são as doses recomendadas, o principal efeito colateral mais frequente são cefaleia, náuseas e dor abdominal. Mas é uma possibilidade de uso, então, nessa população de gestante, é o que tem sido mais recomendado, é lógico que em casos especiais, por enquanto. O tratamento com esses outros dois, né, que são o Cidofovir e o Brincidofovir, eles são inibidores de DNA polimerase, interferem na síntese do DNA, eles, em estudos com animais, já foram classificados classe C, com descrições de malformações fetais, né? Os efeitos adversos são hepatotoxicidade, diarreia e náusea, então ele é contraindicado para as nossas gestantes. Então, a gente fica com uma opção para a gestação, que seria o Tepox. Em relação à imunoglobulina, né? A imunoglobulina já foi usada para prevenção e tratamento do monkeypox, que ela é conhecida como VIG, tá? É uma mistura de anticorpos purificados do sangue de indivíduos que foram imunizados com a vacina contra a varíola. Não existe dados ainda de efetividade da VIG para tratamento de monkeypox. Ela tem sido considerada como profilaxia para indivíduos expostos que apresentem imunodeficiência severa, né, e quem a vacina propriamente dita teria uma contraindicação. E como fica a questão da imunoglobulina na gestação? Então, na gestação, a gente, apesar de saber pouco sobre a VIG, né, especificamente, a gente usa outras imunoglobulinas na gravidez e sempre se mostraram bastante seguras. Mas até o momento, esse tipo de terapêutica não foi indicada para gestantes, tá?
Então, quando a gente fala de tratamento, não esquecer, mais uma vez aqui reforçando, de tratar as co-infecções, né? Então, principalmente sífilis, AIDS, herpes e varicela. Em relação a vacinas, a gente tem já 3 vacinas desenvolvidas para a varíola humana, capazes de induzir a produção de anticorpos, já estão sendo usadas em alguns países, ainda no Brasil não está disponível, mas está em fase de importação. Eu vou falar das principais, né, que é a Antara modificada, é uma vacina com base em vírus vivo, atenuado, não replicante. Ela é comercializada em 2 nomes, que é a Invanex e a Jynneos. A Jynneos é a que a gente tem falado mais, né, que é o que o Brasil está tentando importar. Tem relatos de 85% de eficácia contra o monkeypox. Ela seria usada em 2 doses, com intervalos de 4 semanas, e teríamos proteção 2 semanas após a segunda dose. Ela pode ser usada em imunossuprimidos e ainda sem dados de segurança para a gestação. A outra vacina, que é a ACAN 2000, é de vírus vivo, da chamada vacina, do gênero, né, do smallpox e do monkeypox. É um vírus vacina, ele se replica no organismo sem causar a doença e induz uma resposta imune protetora contra os 3 vírus. Ele seria uma vacina de dose única, com resposta imune em 4 semanas após a aplicação, mas ela está contraindicada em gestantes e imunodeprimidos pelo fato de ser vírus vacinal vivo que vai induzir uma resposta imune. Então, o que a gente tem nesse momento é nenhuma vacina de fato aprovada para gravidez e lactação ainda, né? Estamos nessa fase de encaminhamentos. Então, concluindo, embora o tema ainda seja, né, de ampla controvérsia, então, várias coisas que a gente está construindo ao longo aí dessas semanas em relação a essa infecção nova, que não é nova, é velha, é uma situação bem mais favorável do que a gente teve que enfrentar na pandemia do Covid, né, porque nós temos alguns antivirais, né, para uso, temos vacinas. Uma outra grande vantagem é que nós já erradicamos essa doença uma vez, né, a gente conhece o caminho das pedras, mas embora as vacinas ainda não estejam liberadas para uso na gestação, a Jynneos parece ser uma boa opção nesse momento para casos selecionados, para a gente ter aí uma luz no fim do túnel. As recomendações, então, importantes para a população gestacional e para todas as pessoas no geral é usar máscara, principalmente em locais que têm indivíduos potencialmente contaminados, atentar para a parceria sexual se tem alguma lesão genital e evitar a relação até a cura completa dessas lesões, usar preservativos em todos os tipos de relações, seja oral, vaginal ou anal, né, e a recomendação é que seja até 12 semanas posterior à cura, tá, e procurar assistência sobre qualquer sintoma suspeito, né, e a outra coisa muito importante é a gente tentar manter o distanciamento dos sintomáticos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, né, o fato de participar desse grupo e falar que esse material foi construído por várias mãos, né, e a gente vem fazendo atualizações conforme vamos caminhando. Essas são as pessoas envolvidas, não só os nomes, né, o rosto de cada uma delas, de várias universidades do nosso país. E eu queria terminar com uma frase de Freud, que nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. E na verdade, temos várias dúvidas ainda nesse momento. Era isso, e fico à disposição aí para qualquer questionamento. Muito bom, Adriana. Acho que você fez um belo passeio aí para a gente, né, o grupo se atualizar a respeito desse assunto. Existem recomendações, como você acabou de dizer, que podem durar uma semana. Exato. Na reunião da próxima quinta, talvez já de número, com certeza haverá atualização, mas particularmente até de orientações, né? E então acho que a gente tem que lembrar disso. E isso só confirma aquilo que a gente sabe, né? Na área que nós atuamos, na medicina,
a atualização é contínua, não tem conhecimento fechado. Mas então, só para fazer um paralelo, Eliana, desde que a gente começou a escrever a nota técnica, nós já fizemos, acho que umas 6 revisões, né? Porque todo dia sai coisa nova. Então, essa nota técnica que está no nosso site, eu tive o cuidado de colocar o link, que quando tem atualização, ele atualiza de forma automática. Isso. Então, ele já está com o link para atualização automática, tá bom? Tá, muito bom. Bom, eu queria abrir um pouco, ver se tem perguntas, por enquanto eu não vi perguntas, mas talvez eu vou pedir, talvez para a Laura fazer algum comentário, porque a Laura já está trabalhando também no projeto de pesquisa, quer dizer, o olhar mais microscópico sobre a coisa, pensar um pouco a correlação desse tipo de infecção com outras, né, comentário da Elaine, eu mesma depois posso fazer, mas vamos lá, vamos promover aí as perguntas. Laura? Eu acho que a grande preocupação e o grande medo atual é o risco de transmissão vertical, porque existe comprovação de risco, mas são muito poucos os casos descritos até aqui. Então, acho que dessa vez a nossa atenção tem que estar voltada também para os casos de aborto e de óbito fetal, e uma preocupação em poder analisar o material placentário e as amostras biológicas para caracterizar o quanto antes o possível impacto em termos de transmissão vertical. Acho que essa é a grande dúvida, né, Adriana? Acho que talvez, porque falar em 4 casos descritos, falar na maioria nos acometimentos prévios e o vírus já se modificou, então é realmente o incerto. Acho que dessa vez a gente está ainda diante das incertezas do que existe em termos de acometimento. E em particular, né, Laura, e aí comentando e pondo a Elaine na conversa também, se a gente pensar que vem da família da varíola, é esperado realmente que possa ter essa transmissão vertical com consequências graves, não só do ponto de vista de aborto ou óbito fetal, mas com doença, o nascimento de crianças com doença importante. E acho que isso a gente precisa, para quem trabalha com infecções, assim, tem um potencial de déjà vu em relação a isso, né? Nós não vivemos varíola, eu sou da geração que tomou a vacina, alguns já não são da geração que tomou a vacina. A Laura, por exemplo, não é, viu, Adriana? Você, Elaine, tomou vacina de varíola. Nós tomamos. A Laura não, a Laura está no grupo dos babies. Isso. Então, a gente sabe que tem um potencial por causa do tipo de vírus, né? Só uma Elaine, última algum comentário? coisinha que, em termos de estudo, é um vírus de DNA, né? Que tem uma estabilidade maior, então permite também essa avaliação. Ele fica estável, dá para guardar material a -20. Acho que a gente vai ter muita possibilidade para avançar rápido no conhecimento. Com certeza, essa é a grande vantagem quando a gente compara, né, que eu falei lá no começo da apresentação, com a Covid, né, porque a Covid é um vírus RNA que tem uma capacidade de mutação muito maior do que um vírus de DNA, que ele se modifica pouco. E, sem dúvida nenhuma, nesse momento, a gente está levando em consideração os conhecimentos da varíola, mas esse é um vírus já modificado, vocês vejam que as características até clínicas são um pouco diferentes, né, da monkeypox clássica. Então, a gente tem, sim, uma preocupação com as coletas de todos esses materiais, né, para poder ver, de fato, a repercussão desses bebês. Mas que a gente não tem dúvida que essa transmissão vertical acontece, né? Elaine? O que eu ia comentar, Adriana, não sei como é que estão as pesquisas em cima de tratamento, porque a gente que acompanhou aí o andar da terapia para HIV, a gente viu que teve muito equívoco ao longo desse caminho, né? E eu acho que talvez alguns antivirais que têm uma ação múltipla contra diferentes tipos, né? Esse particularmente que é um DNA vírus, talvez tenham muitas coisas possíveis aí para serem utilizadas, né? Similaridade do que a gente viu em relação ao Covid, que não respondeu muito, né? O Remdesivir só que deu algum efeito e tal.
Então, se tem alguma coisa programada nesse sentido, e eu acho que, assim, é exatamente isso que a Eliana disse, a gente não viveu a epidemia de varíola e as repercussões, né, e também estava num contexto de tempo que a gente sabia muito pouco sobre infecção e sobre transmissão vertical, né. Parece que realmente é um desastre em termos placentários e fetais, né, o que acontece com o monkeypox, mas eu acho que a gente ainda tem muito déficit de conhecimento. É o que a Laura disse, se basear numa coorte de 4 casos é nada. Entendeu? Se estender para 40 ou para 4 mil, pode mudar radicalmente o que você encontrou, né? E também as peculiaridades locais, quer dizer, uma criança morre de desnutrição, o quanto isso agrega fator de risco, tudo isso. Eu acho que a gente ainda está num mar de muito mais dúvida do que conhecimento de fato, né? Mas eu queria saber se tem alguma coisa em termos de tratamento. Eu não tive oportunidade aí de estar... Não, então, o que tem mais em relação ao Tecnopox, que parece ser o antiviral. Então, as outras opções além desses estão sendo testadas? Não, o que tem na literatura atual de citados são essas 3 drogas que eu falei. Acho que não teve muita chance. Ninguém está testando nenhuma outra droga até este momento. Então, mas do ponto de vista prático, Adriana, para nós aqui no mundo real do Brasil, existiria já acesso a essa droga, por exemplo? Então, a vacina, você falou bem explicitamente, a vacina ainda não tem, estão tentando importar, né? Porque se você, nos Estados Unidos, eles já estão usando a vacina em gestantes, né? Já. Então, o Tecnopox é a mesma coisa, que o Brasil vai tentar importar, né, da mesma maneira que está tentando importar a vacina, e o Tecnopox está sendo usado fora para alguns casos selecionados, né? A gente tem uma esperança de que entre esses casos selecionados a gestante possa ser uma delas. É lógico que nesse momento ainda está tudo assinando como estudo clínico, né? Porque você não tem evidência de uso em gestante propriamente dita, você só tem teste em animais falando que seria razoavelmente seguro. Mas ainda a gente está caminhando em relação à droga e vacina, né? Mesmo vacinas. O FDA mesmo não deixou claro que a vacina está liberada para gestação, por isso eu falei isso, mas a gente, se tiver que escolher uma, é a Jynneos, que parece ter maior segurança para uso em gestante, mas também ainda não é para larga escala, né? Então a gente está ainda tendo que avançar nesses estudos em relação à segurança para tratamento mesmo. Uma coisa, como eu estou presidindo, né, coordenando aí o Comitê Internacional de Infecções durante a gestação da FIGO, então, uma das questões que chegou para a gente, para a própria FIGO, é a solicitação de que a gente já tivesse alguma declaração, vamos dizer assim, de orientação mundial. Existe já um grupo que trabalhou na OMS, né, está trabalhando em fazer essa recomendação via OMS específica para gestante. Uma das pessoas que faz parte desse grupo faz parte do meu grupo dentro da FIGO, e a gente também, então, vai em breve soltar essa nota, e aí essa nota vem com essa experiência escassíssima que o mundo inteiro tem, quer dizer, o que a Adriana está falando aqui é mais ou menos o que acontece em outros lugares, com a diferença de que em alguns lugares, por exemplo, esta pessoa que eu me refiro, que está no meu comitê e estava na OMS, é a Denise Jamieson, que ela já estudou, por coincidência, entre aspas, lá no passado, ela estudou monkeypox, dentro da vida acadêmica, universitária de pesquisa. Então, ela é uma das poucas pessoas no mundo que já tinha parado para estudar muito monkeypox. Então, a recomendação que ela tem feito, né, acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, que ela é uma das orientadoras lá também, é a história da Jynneos, que, assim, né, estamos numa situação em que você vai usar mesmo, não vamos esperar, né, os dados, já que não é uma vacina de vírus vivo, que a gente acredite que possa ter grande consequência, e por isso, com uma perspectiva de grande efeito fetal. Mas eu queria, então, agora mudar um pouquinho para as perguntas ou comentários que a gente tem aqui no chat, e a primeira é do João Paulo, em que ele pergunta assim, você falou claramente que se tiver lesão genital ativa, vai ser via alta, ok, mas e se a paciente teve a infecção, sei lá, há uma semana? Até uma semana ela tinha lesão, até um mês. O que faz? Isso muda? Aí pode ser por via vaginal? Então, essa é uma pergunta e uma discussão que a gente fez como grupo, quando estava construindo essa nota técnica, né? Porque, de fato, né,
assim como a gente fala em relação ao herpes vírus. Então, se a paciente teve infecção, prima infecção no terceiro trimestre, também consideraria via alta, mesmo que ela não tivesse lesão ativa naquele momento. Sempre que você vai soltar uma nota técnica, né, a gente precisa ter o cuidado de não deixar tão solto a indicação de via de parto, porque a gente tem o receio de que a paciente teve uma lesão há 3 meses atrás, e daí, se você fala que se teve lesão é para fazer via alta, vai para via alta, às vezes um caso que não teria indicação. Então, a gente ficou com essa discussão também, porque já tem comprovação de que o vírus está ativo em fluidos, sêmen, por 12 semanas, por isso a orientação de usar preservativo, e como eu garanto que no fluido vaginal não vai ter vírus ainda vivo, mas é aquela coisa, né? A recomendação acabou saindo só com lesão ativa. Então, João, essa sua pergunta é a pergunta do bilhão. Realmente foi uma discussão bastante intensa no grupo, como a gente soltaria essa nota. E a gente, como grupo, ficou numa situação bem difícil, porque a gente também discutiu exatamente isso que eu estou falando. Como é que eu garanto que a secreção vaginal, mesmo que não tenha atividade de lesão, não vai estar contaminada e eu deixo esse bebê nascer por via vaginal? Ok, se chegar numa fase avançada de trabalho de parto e não tiver lesão ativa, deixa acontecer e aí nós vamos ter que correr atrás depois. Como aconteceu com o Covid, muitas posições vão ser mudadas ao longo dos casos, porque, de fato, o conhecimento para a população gestacional é muito pequeno e tudo é baseado em surtos anteriores, que a gente sabe que está um pouco diferente desse atual. Então, a gente está tentando trabalhar com as possibilidades mais acertadas. Não sei se vão ser, de fato, as melhores, né? Então, e aí a história do bom senso, como a gente diz, uma boa dose de bom senso faz bem a todo mundo. E, por outro lado, tomar muito cuidado para não indicar cesárea, para não se assustar com e fazer indicação de cesárea em prematuro, em situações que está em vigência de doença. O melhor espera passar, quem sabe, termina tudo, e você só vai ter interrupção essa gravidez, só vai se interromper ou vai evoluir bem longe, vamos dizer assim, do quadro clínico. Esse é o nosso ideal. Porque uma outra coisa que o Covid deixou claro é que o afã de fazer a cesárea, como se você fosse melhorar a condição de vida para todos, eventualmente você não está melhorando, você está impondo mais uma sobrecarga, vamos dizer, mais um estresse metabólico, né, e homeostático na paciente e na sua imunologia, e aí isso não é bom, não é hora de vir esperar, né, e pior ainda, imagina, você tem que fazer cesárea em cima das lesões, né, porque se ela estiver numa fase ruim, então, muito cuidado com isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta, que é aqui a Íria, que está comentando, né, parabenizando aí a aula, e perguntando o que nós três aqui, que fomos vacinadas, queremos saber junto com a Íria. A população vacinada está protegida? E qual, então, é a programação de vacinação, quando houver disponibilidade, para quem vai ser vacinado? Como é que está se propondo? Porque ela pergunta assim, vai ter vacinação em massa? Então, na verdade, acredita-se, então, tudo acredita-se, né? Porque, de fato, a gente não tem certeza absoluta de nada. Acredita-se até às 11h30 do dia 20. Acredita-se que os vacinados para a varíola anteriormente teriam uma proteção de 85%. Então, essa não ia ser a população inicialmente alvo. O que está na recomendação atual, qual seria, a gente não iria iniciar com uma vacinação em massa, nem aqui, nem fora do país, porque não tem número suficiente de vacina sendo produzida nesse momento para uma vacinação em massa. Então, a vacinação estaria restrita para as populações de risco, quem é risco profissional? A gente começaria vacinando os profissionais que manipulam diretamente o material para fazer o PCR. Então, os profissionais de laboratório que têm risco de se contaminar durante a
a manipulação desse material na hora de realização do teste. E a outra população de risco seriam os imunossuprimidos graves, né, que talvez, mas assim, os imunossuprimidos não podem fazer a vacina, está contraindicada, então fica aquela, ainda uma população, as gestantes talvez vão entrar nesse pool de vacinados. Eu acredito, eu estou falando acredito, porque isso não está definido ainda, nem a nível mundial, nem a nível nacional, como vai funcionar essa campanha de vacinação. Mas a recomendação do CDC nesse momento seriam os profissionais de saúde que manipulam os exames, que são o grupo de maior risco, para começar a vacinação por eles. Eu ouvi ontem na rádio que as declarações do Ministério da Saúde, obviamente, vão nessa direção mesmo, né? Que na tentativa de, primeiro, abordar os profissionais expostos. Uma pergunta que eu mesma gostaria de fazer para você, Adriana, assim, na verdade, uma reflexão, né? Como tem essa questão aí de 12 semanas de isolamento, você imagina se isso pega, se nós vivemos a Covid, em que um dos maiores dramas recentes era a questão do isolamento, porque isso vai tirando as pessoas da sua atividade, o aluno da escola, o professor da escola, nós, profissionais da saúde, saímos de campo, então a gente teve muitas coisas que tiveram um grande impacto por causa do absenteísmo necessário para o isolamento, né? Então, acho que essa é uma questão que acho que é importante a gente tomar consciência, se essa for a recomendação, nós estamos numa situação bem pior, do ponto de vista deste isolamento, do que foi com o Covid. A recomendação que está dada aí... Não, a recomendação são... Entendida. Não, então, a recomendação são 21 dias de isolamento. 12 semanas é uso de preservativo. Porque... Então, mas 21 dias já é maior também. Sim. Isso também foi um ponto de bastante discussão no nosso grupo, assim que a gente foi acionado lá em 24 de julho, era um domingo, nós fomos acionados por uma reunião emergencial que tinha que produzir uma nota técnica para entregar segunda-feira. Amanhã. Então, assim, na verdade, a gente foi acionado numa sexta-noite e tinha que fazer uma reunião com material previamente estruturado para um domingo de manhã. Essas são as demandas de nível de ministério, porque as coisas aparecem e rapidamente você tem que se organizar. Né? Então, nessa discussão, essa foi uma das pautas que a gente discutiu, Eliana, falando assim, nossa, vai ser muito difícil esse isolamento. Se ninguém consegue se isolar 10 dias, atualmente na Covid, como é que você vai exigir, quem vai controlar esse isolamento de 21 dias, né? Como que a gente vai prover esse isolamento de 21 dias? A gente sabe que isso vai ser um grande desafio, né? Então, assim, os casos suspeitos, então eu vou falar o que a gente tem feito na prática. Os casos suspeitos que tiveram aqui pelo CAISM, que a gente já coletou de algumas mulheres com casos suspeitos, a gente tem orientado dar um atestado de 14 dias e fazer o telemonitoramento com essas mulheres para saber se as lesões desapareceram, aguardar o resultado do monkeypox, que tem saído de maneira rápida. Quem está rodando esse diagnóstico nesse momento é o Adolfo Lutz, né? Mas a Unicamp já está se organizando para o laboratório aqui começar a realizar esses testes, mas nesse momento, por enquanto, a gente está enviando o material para o Adolfo Lutz e esse resultado está saindo entre 5 e 7 dias, a gente está recebendo o resultado. Então, isso significará que colheu, no mínimo, está 7 dias isolado, confirmado, isso vai para 3 semanas, então, se isso tiver um crescimento aí exponencial, né, como está acontecendo, talvez não seja o mesmo do Covid, mas isso vai gerar esse problema. Agora, você fez o comentário agora sobre o laboratório, que eu acho que era importante também todo mundo saber, ficar bastante claro que não existe ainda, então, disponível, ainda não, na própria Unicamp, mesmo nos laboratórios de pesquisa, tá? Então, esse grupo do qual eu faço parte, vou chamar de grupo de trabalho, esse GT, vamos dizer assim, para enfrentamento de grandes questões de saúde que a Unicamp montou, sob coordenação aí entre o pessoal do IB e a vice-reitoria da universidade,
Nesse grupo mesmo, nós estamos discutindo isso, como adquirir, né, o material necessário, o preparo do laboratório, para que ele possa responder como aconteceu com o Covid. Porque a Unicamp, ela fez um esforço sobre-humano, e ela deu uma resposta de uma excelência, assim, uma rapidez. Então, a gente pôde tomar condutas baseadas, assim, colher o PCR hoje, amanhã está pronto, e se a gente for mandar para o Adolfo Lutz, você imagine todo mundo mandando para o Adolfo Lutz, como é que a coisa vai rolar, né? Então, é uma urgência, realmente, a gente ter esses laboratórios preparados, como disse a Laura, a gente tem trabalhado muito com o pessoal do IB nesse sentido, ter respostas rápidas, que antes eram laboratórios que, entre aspas, se ocupavam só, entre aspas, de pesquisa, hoje eles entraram de cabeça em ajudar a fazer a coisa acontecer, isso é, o translacional da pesquisa, como ele é, né? Descobri ontem, amanhã eu estou pondo para funcionar, que é o caso que nós vamos precisar aqui na situação aí do monkeypox. Sem dúvida, Eliana, só complementando, né, só complementando a sua fala, outros laboratórios universitários, a USP em São Paulo já está também bastante adiantada nesse passo aí de assumir os exames, né, porque, de fato, são poucos laboratórios no Brasil que estão credenciados para fazer o diagnóstico, e com o número aumentando, na velocidade que tem aumentado, né, o Brasil está tendo, em média, 180 casos novos por dia, nessa fase que nós estamos agora, né, então, é um número bastante alto, né, de demanda para laboratório, não dá para concentrar tudo num lugar só, porque ele não vai dar conta, então, as universidades são o primeiro polo a começar a tentar se qualificar para esse resultado, e isso está acontecendo no Brasil como um todo, eles estão tentando descentralizar dos laboratórios principais do SUS para as universidades, para ajudar nesse momento, assim como aconteceu com o Covid, como você falou. Não, eu acho que isso, assim, num momento, agora falando, até politizando um pouco a conversa, no momento não político da política da disputa das eleições, mas a política de, vamos dizer assim, anti-universidade pública, né, esse espírito anti-universidade pública, a gente sabe que foi um grande benefício secundário, né, um efeito colateral, eu diria, da pandemia, foi a visibilidade da capacidade, que não é para qualquer instituição, essa capacidade de responder rápido, como aconteceu, e que nós vamos, então, mostrar agora de novo como universidade, isso é muito bom. E aí o Rodolfo, então, está perguntando se o CAISM já está definido como referência para esses casos de monkeypox na gestação. Então, o que eu sei é que, vamos dizer assim, as reuniões técnicas para tomadas de decisão do governo como um todo no estado de São Paulo, elas estão acontecendo, os casos estão começando a explodir, as demandas estão vindo de diferentes lugares. Naturalmente, o CAISM é a referência para mulheres na gestação, mulheres infectadas, então nós deveremos passar por essa fase de precisar desses isolamentos. O que precisa ser melhor articulado, Rodolfo, como foi também no Covid, é a Unicamp estar, entre aspas, junto, em cima, com a Secretaria de Saúde para tomar essas decisões, porque nós temos o problema aqui da gestante, mas com certeza vai ser de novo aquela sobrecarga sobre o HC da mesma maneira, e habitualmente a Unicamp não é vista como uma colaboradora que recebe recursos extra. Diferente da USP, para quem não sabe, em São Paulo, o Hospital das Clínicas da USP, ele é um hospital diretamente ligado à Secretaria de Saúde, até por razões administrativas, é mais fácil passar o dinheiro, porque eles têm como repassar dinheiro. Então, assim, tem problemas, questões extra para resolver, porque é uma nova epidemia, o repasse financeiro dentro das unidades que são diretamente ligadas à Secretaria é mais fácil. No nosso caso, não, a Unicamp tem o seu financiamento, entre aspas, próprio, pré-definido, então existe aí um debate que é importante todo mundo saber, que as autoridades da Unicamp vivem tentando negociar tudo isso em São Paulo, mas não é a mesma situação de facilidade, vamos chamar administrativa, e perante o Tribunal de Contas, enfim, questões bem de gestão no nível do serviço público.
Então, nós precisamos estar lá, entre aspas, mostrar a cara em todas as oportunidades, e por isso é importante realmente que a gente esteja nas comissões, quando nos chamam, e aqui dentro a gente ter essa organização e todo mundo está sabendo o que está acontecendo, né? Então, deixa eu só complementar, Eliana. Rodolfo, como a Eliana disse, a gente não está colocado como hospital de referência para monkeypox e gestação, mas naturalmente seremos, né? O caso índice que a gente tem de monkeypox na gestação é uma gestante vivendo com retrovirose, né? Vivendo porque, assim, estamos ainda tentando fazer com que ela faça aderência adequada ao tratamento, porque essa paciente é uma paciente que fica em situação de rua, o consultório de rua está monitorizando, as lesões dela já secaram, eu consegui essa informação ontem, porque a gente já está na reunião hoje, e naturalmente ela vai acabar sendo encaminhada para parto com a gente, porque ela faz pré-natal no ANDA, né, que é em conjunto ANDA com o consultório de rua, e para o município nós somos a referência para essa situação, né? Então, assim, eu já tive essa preocupação, então na reunião do grupo de enfrentamento do CAISM eu já sinalizei e a gente já está desenhando um fluxo de qual seria o leito ideal para isolamento se chegar algum caso aqui no nosso hospital. Então isso é uma preocupação que eu levantei já logo que comecei a participar dessas notas técnicas, que a gente precisaria acertar o fluxo interno nosso para que tudo corra bem, como aconteceu com o Covid, né? Então, a gente está com essa preocupação e já está tentando se organizar, sim, em relação a todos esses fluxos. A gente discutiu um pouco ontem na reunião do Núcleo de Segurança do Paciente, que me perguntaram também sobre como seria o fluxo da recepção da RN, se teria que ter alguma sala específica dentro do centro obstétrico. Diferente da Covid, para o monkeypox, a sala não precisa ter pressão negativa, mas o que eu deixei discutido é que, como a gente tinha deixado a sala 3 como sala específica para recepção de Covid, naturalmente a gente vai acabar utilizando o mesmo fluxo que a gente estava já estabelecido para o Covid, né? Já tinha uma organização, eu acho que a gente pode manter essa organização interna. Então, só para complementar que todas essas discussões estão sendo realizadas nesse momento. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, não sei se algum outro comentário, talvez Elaine queira fazer, ou então a gente, acho que do que podemos saber, sabemos tudo agora. Conseguimos empacotar o que é possível saber hoje, já aguardando os próximos capítulos, quem sabe uma nova reunião update, no máximo daqui a um mês, porque eu acredito que daqui a um mês nós vamos precisar conversar de novo como é que as coisas verdadeiramente estão. Eu só queria chamar a atenção para um fato, a Adriana passou rapidamente sobre ele, mas lembre-se dos diagnósticos diferenciais. Ela é o tipo de lesão, o tipo de manifestação clínica de pele, ela é polimorfa, assim, com outras, né? No sentido de que ela vai se confundir, ela pode se confundir com muita coisa, você tem que pensar em cifras, tem que fazer diagnóstico diferencial, vai ter que pensar em EPIs, vai ter que fazer diagnóstico diferencial, então eu acho que nós vamos ter que ao preparar, né, Adriana, o verdadeiro protocolo interno do que faz, que exame colhe, etc., a gente tem que pensar um pouco mais detalhado nisso, que nesse momento não era o foco, mas é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, ou a concomitância, né, porque lembre-se que, no fundo, a manifestação que está acontecendo epidemiologicamente no Brasil, ele está se mostrando uma doença de transmissão sexual predominante, vamos dizer assim. Então, ao pegar uma doença de transmissão sexual, uma infecção de transmissão sexual, você pode estar adquirindo outra infecção. Então, as co-infecções de transmissão sexual não podem ser esquecidas. Então, não é só o HIV. Né? Então, não, sem dúvida. Né? Então, a gente precisa reforçar isso, né? A necessidade, os testes rápidos para tudo, a coleta de material de lesão, por exemplo, se você pensar em herpes, e aí a gente, quando
como eu disse, no próximo capítulo, a gente atualiza tudo isso. Não só o diagnóstico, mas o tratamento, né, Eliana? Os casos suspeitos que apareceram aqui, a gente conduziu, numa das lesões parecia herpes, tratamos como herpes, colhemos tudo, e no final era herpes. A outra paciente que nós fizemos, tratamos como lesão genital, que podia ser ou cancro mole ou herpes, foi tratado tudo adequadamente e foi coletado tudo de acordo com o fluxograma para lesões genitais mesmo, né? Então, a gente tem chamado a atenção que é importante, nesse momento, ter em mente que essa lesão pode ser monkeypox, mas pode ser qualquer uma das outras lesões que a gente já teria que tratar mesmo, né? Então... Isso, é isso aí. E sífilis, né? Não esquecer. Não, sim, sempre. Essa semana a enfermaria está bombando de sífilis, para quem não viu, a enfermaria de alojamento teve vários pacientes, de novo, com sorologias positivas. A gente tinha passado por um intervalo aí, que tinha reduzido, mas essa semana veio para nos lembrar de novo que ela continua vigente. Adriana, muito obrigada, acho que super cumpriu a nossa angústia de saber mais sobre monkeypox e mostra aí que a gente está antenado, vamos dizer assim, às necessidades do momento. Então, muito obrigada para quem veio, e eu sempre tenho que anunciar aqui, antes que eu leve uma bronca da Márcia, eu falei para a Márcia que se eu não falasse, ela me chamava atenção, anunciar a próxima semana, né, a nossa reunião da próxima semana, que é extremamente interessante, tá? São alunas indígenas da Unicamp que vão, sob a coordenação do Paulo Abate, que é uma pessoa que tem muita experiência nessa área, vão nos falar um pouco sobre isso, lembrar que nós, a partir do ano que vem, né, nós temos os nossos primeiros alunos que entrarão pelo vestibular indígena, não quer dizer que nós nunca tenhamos tido algum aluno indígena, mas a nossa entrada aí nessa iniciativa da universidade de ampliar a busca de estudantes dentro da comunidade indígena, que no caso da Unicamp, acabam correspondendo, mais da metade deles correspondem a indígenas vindos realmente da Amazônia, de uma região mais afastada, e, portanto, são pessoas que têm outros hábitos em saúde, não estão na nossa rotina, vamos dizer assim, de cuidados em saúde, e é importante a gente entender as experiências que eles também têm, tá bom? Então, estejam aqui na próxima quinta. Até mais, gente. Tchau, obrigada. Bom almoço a todos.